Lucas 1, 46 a 56. Hoje, Dia das Mães, eu quero meditar com os irmãos, com as irmãs em especial, nesse texto que fala sobre, que contém um cântico, as palavras de Maria, mãe de Jesus, e eu quero trazer alguns exemplos para a vida das irmãs, para as nossas vidas essa manhã. Então, Lucas 1, 46 a 56. Pedir que os irmãos, por favor, se coloquem em pé, nós faremos a leitura. Depois da leitura, os irmãos podem se assentar. Diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra lida, pelos exemplos que nós temos, tanto no Antigo Testamento, de mães, mulheres exemplares, como do Novo também, que podemos meditar, extrair princípios para as nossas vidas, em especial nessa manhã. Eu quero que a Tua palavra, Deus, fale aos corações de cada mãe aqui presente, cada mulher aqui presente, e que ao saírem daqui, possam sair edificadas, motivadas, animadas, ó Deus, para continuar no ministério de serva do Senhor, de mãe, de esposa, de mulher, que o Senhor deu a cada uma delas. Eu louvo a Deus por cada mãe aqui da igreja, agradeço ao Senhor pela minha mãe, que está em outra cidade, mas está viva por Tua graça e misericórdia. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela minha esposa, por uma das minhas filhas, que também já é mãe, e clamando ao Senhor misericórdia para elas e para todas as mães aqui nessa manhã, que o Senhor as dê também sabedoria para lidar com o lar todos os dias. Que a Tua palavra fale aos corações nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre a vida de Maria, que foi agraciada por Deus. E, logicamente, trazer algumas lições para a vida de cada mãe, de cada mulher aqui. E nós também, como homens, acabamos sendo respingados também, alcançados, pela mensagem da palavra do Senhor. As primeiras representações iconográficas de Maria ou da Virgem Maria, elas são encontradas nas catacumbas romanas, representadas por uma mulher ou por uma virgem orante. Isso significa alguém, uma mulher sozinha, ou Maria sozinha, em pé e de braços abertos. E também há representações de Maria em cenas retiradas da Bíblia ou dos evangelhos ou de alguns livros apócrifos. Desde as resoluções do Concílio de Éfeso, houve um grande incentivo ao culto à Virgem Maria, destacando o papel de Maria como mãe de Deus. Desde então, as representações da Virgem com o menino Jesus no colo foram se tornando cada vez mais comuns.
Quem foi Maria e o que ela representa para o cristianismo, ou para a vida de cada um de nós, cada uma das mães aqui nessa manhã? Nós que vivemos, irmãos, em um país de predominância católica, né? Nós sabemos disso, nós vemos corriqueiramente, ou melhor, nós vemos enfaticamente Maria estampada nas suas diversas formas. Alguém se desafiou e foi para a internet e catalogou no mínimo 120 nomes dados a Maria. Dentre esses, nós temos os mais famosos: Virgem Maria, Maria de Fátima e Aparecida e outros. Então, 120 designações acerca de Maria na internet. Entretanto, diante de tal beatificação, né, vamos dizer assim, nós evangélicos, muito preocupados em fugir da mariolatria ou da idolatria a Maria, nós acabamos por esquecer da importância que Maria teve para o cristianismo na história. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos essa manhã. Mas inicialmente, eu gostaria de salientar 4 erros que são pregados pelo mundo afora com relação a Maria. Quais são eles? Primeiro erro: Maria não é mãe de Deus. Segundo, Maria não permaneceu virgem para sempre. A melhor designação para o nascimento virginal de Cristo não seria nascimento virginal, mas seria concepção virginal. Porque depois que Jesus nasceu, Maria deixou de ser virgem, teve outros filhos. Então essa ideia de que Maria é a Virgem Maria até os dias de hoje cai por terra. Terceiro erro é que Maria não foi elevada aos céus. E quarto erro é que Maria não é mediadora. Existe um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador, nem outra mediadora. Há tempos atrás, não sei quanto tempo exatamente ou especificamente, a Trindade quase que se tornou quaternidade. Eu não sei se eu posso dizer esse nome, mas se existe essa palavra também, mas já falei, né? Porque queriam, um certo grupo de pessoas, inserir Maria na Trindade. Deixaria de ser Trindade, né? Sabemos que Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo e ninguém mais. Mas nós não podemos deixar de dizer que, embora tenhamos esses erros, esses equívocos, Maria, ela foi agraciada por Deus. Sim ou não? Foi. E esse termo agraciada significa alguém que alcançou graça, ou alguém que recebeu um indulto ou um favor, alguém que foi condecorado ou condecorado. Maria, como mãe do nosso Salvador, ela alcançou graça do Senhor. Maria, ela recebeu um indulto, um favor do Senhor. Maria foi condecorada em ser mãe do nosso Senhor e do nosso Salvador. Mas a pergunta aqui é: o que fez Maria para ser uma mulher agraciada? Com certeza, irmãos e irmãs, as suas atitudes foram atitudes piedosas. Exemplos de Maria que devem ser seguidos por toda mulher, por toda mãe, e até mesmo serve para nós homens. Podemos aprender e também extrair esse exemplo da vida dela para as nossas vidas. Mas quais são esses exemplos que eu quero trazer para nós nessa manhã? Primeiro, Maria foi exemplo como mulher. Maria foi exemplo como mulher. É impossível, irmãos, nós olharmos para Maria, para a escolha de Maria por Deus, e não pensar que Maria não tenha feito alguma coisa para que Deus a escolhesse. Pelo contrário, Maria, ela não foi escolhida aleatoriamente ou por algum sorteio feito por Deus lá no céu, ou porque Deus cismou de fazer uma escolha qualquer, e então disse: eu vou escolher essa mulher, simplesmente por uma escolha. Não, não é verdade. Maria foi escolhida por Deus porque a sua escolha estava relacionada ao tipo de mulher que ela era.
E como nós sabemos, as mulheres na época de Cristo, elas não eram valorizadas pela sociedade. Esse quadro, na vida das mulheres na época de Cristo, começa a se reverter quando, a partir do momento que Jesus surge na história, nascido do ventre de Maria, essa ideia das mulheres serem pouco valorizadas começa a ser revertido. Certamente, Maria era uma mulher de boa formação familiar, temente a Deus, ansiosa pelos cumprimentos das promessas messiânicas. Maria era alguém que entendeu muito bem a importância de seguir a Deus, de cumprir as promessas do Senhor, quando o anjo o visita em sua casa, em Nazaré de Galileia. Ela então entende a importância do que estava acontecendo com a vida dela. Maria, ela reunia condições morais, condições espirituais, condições familiares que a habilitavam para ser mãe terrena do Filho de Deus. E José, irmãos, como nós já conhecemos a história, possuía um excelente caráter. É ou não é? Possuía, porque ele percebeu que tudo estava acontecendo, que estava acontecendo na vida de Maria, era algo sobrenatural, vindo do Espírito Santo de Deus, e não a difamou em nenhum momento. E o anjo de Deus que aparecera a ela naquela determinada situação, impediu qualquer atitude de difamação acerca da mulher que era Maria. Então você percebe que a vida de Maria, como mulher, era uma vida exemplar. Era alguém de caráter, alguém que tinha uma moral elevada, espiritualmente sadia e que gostava de viver em família. E que a sua família era uma família exemplar. Hoje nós vivemos, irmãos e irmãs, numa sociedade moralmente corrompida, onde as mulheres, inclusive, têm se submetido a uma condição vergonhosa e sendo tratadas como objetos por sua própria vontade. As próprias mulheres, mães, muitas vezes, não entenderam o papel que é ser mãe, do que é ser mulher. E, infelizmente, por elas próprias, elas se corrompem. Deixaram de ser doces para serem sensuais, deixaram de ser bonitas para serem insinuantes, de ser motivo de honra para ser objeto de prazer. Que todas as mulheres, vocês que estão aqui nessa manhã, possam mirar o exemplo de mulher que foi Maria, e aprendam com o exemplo de Maria a desenvolver o seu caráter como mãe, como esposa e como mulher, desenvolver a sua fé no Salvador, vencer os obstáculos para gerar e criar filhos, mesmo em meio às dificuldades da vida, porque Maria foi assim. Teve o seu filho numa situação deplorável, numa manjedoura, num lugar não preparado, teve que fugir para o Egito. Mas acima de tudo, irmãs, mesmo com todas as dificuldades, ela ensinou o caminho de Deus ao seu filho. Nós conhecemos a história, estavam no templo, dia após dia, mostrando os textos da lei sagrada. Exemplo, é ou não é? De uma mulher, caráter, alguém valorosa, alguém espiritualmente tratada, sadia, gostava da família e que ensinava os seus filhos o seu filho diante da lei do Senhor. Os seus também, né? Ela teve outros depois. Então, primeiro exemplo para vocês, irmãs, seja exemplo de mulher como Maria foi. Cuidou do caráter, da vida, da espiritualidade, da moral e preservou a palavra de Deus no centro da vida do seu filho e no centro da vida do seu lar. Segundo exemplo, Maria foi exemplo como serva. Além de ser exemplo como mulher, Maria foi exemplo como serva.
E os irmãos sabem, as irmãs também sabem, que só assume a condição de servo ou de serva aquele ou aquela que tem um relacionamento verdadeiro com o seu Senhor. Esse foi o caso de Maria. Ela assumiu a sua posição de serva porque ela tinha a sua vida bem pertinho de Deus. Hoje nós temos visto muitas pessoas querendo ser servidas em nossas igrejas, sim ou não? Muitas mulheres querendo ser servidas em nossas igrejas, homens também querendo ser servidos em nossas igrejas. Vamos lá, algum exemplo rápido: pastores que querem se tornar literalmente os donos das suas igrejas, igrejas que vêm ao culto somente em busca de receber bênçãos, mas nada para doar. Pessoas que vêm em busca da igreja, ou até mesmo de Deus, tentando usar a Deus de forma utilitária. Então, eu vou lá na igreja, eu pego Deus, Ele me abençoa, né? Ele faz o que quer para a minha vida, me dá o que eu preciso, e depois eu coloco Deus na estante de novo, como um bibelô ali, onde está tão afastado, mas depois, quando eu preciso de Deus, eu quero utilizá-lo, Ele vem então para a minha vida, eu utilizo Deus, e depois eu deixo de canto de novo, porque eu não preciso mais naquele tempo, e depois eu pego Deus de novo, e assim nós vamos utilizando, ou muitas pessoas vão utilizando a Deus. Irmãos, nós e as irmãs precisam desenvolver a cada dia aquilo que Maria desenvolveu, uma vida de serva. Uma serva, ela não utiliza Deus, ela serve verdadeiramente ao Senhor, independentemente da forma que Deus está abençoando, ou se Ele está deixando de abençoar. Mas eu até acho que Deus nos abençoa até quando a gente está dormindo, porque a bênção que Deus nos dá não está no fato daquilo que Ele dá realmente, algo material ou alguma coisa parecida, mas só o fato de você respirar no seu dia a dia. Só o fato de você estar aqui nessa manhã, abrir o olho, estar respirando, já é bênção de Deus para a sua vida. De quem que é o ar que você respira? É seu? De quem que é? De Deus. Você pede para Ele todo dia emprestado. Você acorda de manhã e diz assim: Senhor, por favor, me empresta um pouquinho do seu ar. Você diz isso? Não. E quem não pede para usufruir algo de outro está fazendo o quê? Roubando. Mas só que Deus não nos trata assim. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é abençoador. Então só o fato de você estar respirando, e aqui eu vou acrescentar, olhar e enxergar a vida dos seus filhos todos os dias, já é bênção de Deus para a sua vida. Ele merece o seu serviço ou não? Merece. E não foi isso, irmãos, que o próprio Jesus praticou e ensinou, porque Marcos 10:45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois Maria, em Lucas 1:38, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria conhecia o Senhor a quem servia. E você, conhece o Deus a quem você serve? Eu sei que você conhece, sei que você já entregou sua vida para Ele. Maria acreditou que mesmo, irmãos e irmãs, Maria acreditou que mesmo em meio a tantas adversidades da vida, em relação ao seu período gestacional e ao nascimento de Jesus, Deus sempre daria o melhor jeito na situação. Isso é um ânimo para você ou não é? Saber que mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio onde nossa mão não alcança, você como mãe, mesmo no momento que você falha como mãe, e nós falhamos como pai, Deus, seu braço, está sempre estendido à situação para dar o melhor jeito na nossa vida, na sua vida como mãe, na nossa vida como pai, e na vida dos seus filhos também. Se isso não for um incentivo para o serviço, eu não sei mais o que
motiva você que é mãe e mulher a servir o Senhor? O servo ou a serva, ela é humilde e submisso. Amém, irmãos? Humildade são caráteres de quem realmente serve. Humildade e submissão, né? São características de quem realmente serve ao Senhor. Maria foi humilde e foi submissa ao Senhor. Alguém disse uma frase que eu fiquei pensando nela, eu acho que eu coloquei até no slide, diz assim: quando vemos a humildade e a obediência de Cristo, quando olhamos para Cristo como o servo escolhido de Deus em tudo isso, e como nosso fiador e cabeça, isso nos transforma em humildade e obediência semelhantes. Então, se você olha para Jesus e vê o servo que ele foi, mesmo sendo Deus, o que isso deve gerar em você? Uma transformação para você ser humilde e obediente, assim como Jesus fez. Então, seja humilde e seja submissa, seja obediente ao Senhor. Qual que é a consequência disso? É bênção para o seu lar, bênção para a sua vida, bênção para a vida do seu marido e bênção para a vida dos seus filhos. Terceiro e último lugar, então, Maria, em primeiro lugar, ela foi exemplo como? Deixa eu escutar, saber se você... Como Segundo, Maria foi exemplo como? Como, irmãs? Serva. E terceiro, Maria foi exemplo como? Cristã, ou exemplo de cristã. Na verdade, era exemplo como cristã, para ficar igual aos outros pontos, né? Mas o D também não está errado. Mas Maria foi exemplo como cristã. Sabe que esse nome cristão, ele só veio a existir ou acontecer muito tempo depois de Jesus. Mas certamente a ideia aqui não é de um cristianismo institucionalizado, como a gente vê nos dias de hoje, mas de um cristianismo que tem as características de Cristo, a vida de Cristo, como pureza, verdade, ou verdadeiro, né, verdadeira e essencial. Aquele cristianismo que diz respeito ao seguir a Jesus, observando o seu exemplo e obedecendo os seus ensinamentos. Então, quando eu digo que Maria foi exemplo de cristã, mesmo entendendo que o termo cristão veio muito depois, mas as características cristãs eram vistas na vida de Maria. Características como obediência aos ensinamentos e observação dos exemplos de Jesus Cristo, ela transpôs isso para a sua própria vida. Por isso ela foi exemplo de cristã. Maria, e você também conhece um pouquinho a história de João Batista, ela foi humilde e soube reconhecer o seu lugar e supremacia de Jesus. Semelhante a João, Maria seguiu esses exemplos. Assim, irmãos, entendendo que Maria, tudo que ela fez era para seguir Jesus, ser serva e tudo mais que nós vimos aqui, eu realmente não entendo porque certas pessoas insistem tanto em dar a Maria um papel e um lugar que ela própria não quis ocupar e nem reivindicou para si própria. O papel de que Maria seria parte da Trindade, ou um tipo de mediadora, ou que Maria estava no mesmo pé de igualdade com o Filho, com Jesus, mas ela mesma não reivindicou isso para si. E nós percebemos isso, por exemplo, em João 2, versículos de 1 a 12, foi aquele casamento em Caná da Galileia. Maria conversa com servos ou com serviçais, porque o vinho tinha acabado, e diante da falta de vinho, ela orienta e diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Diz assim: eu não tenho nada com isso, eu não posso mudar a situação, eu sou uma simples pessoa, uma simples mulher, mas olha, o Senhor é Ele, façam o que Ele vai dizer. Aliás, para aqueles que gostam de seguir a Maria, aqui tem o primeiro mandamento de Maria, tem que falar isso para eles, né? Vai e faça tudo o que Jesus disser. Maria
reconheceu que a voz de Jesus deveria ser ouvida. E o verdadeiro cristão é aquele que segue a Cristo, ouve a sua voz, obedece os seus mandamentos e entende a supremacia, o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Então, mãe, mulher, nós aqui nessa manhã, entenda isso. Jesus é o Senhor da sua vida. Sim ou não? Mas Ele também é o Salvador da sua vida. O exemplo de Maria, como cristã, se faz jus a essas duas colocações aqui, né? Ela via Jesus como Senhor da sua vida e via Jesus como Salvador da sua vida, e por isso, naquele momento ela diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Então, ouçam o Senhor. Então, mãe e mulher, na sua vida diária, tenha Jesus como o Senhor da sua vida. Ouça o que Ele tem para dizer, mas como Salvador também. Eu já sou salva, pastor, amém. Então passe a mensagem de salvação para a vida dos seus filhos, para os seus parentes, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E se aqui nessa manhã existe alguma mãe que ainda não entregou a vida para Jesus, o momento é hoje. Ele quer ser o Senhor e quer ser o Salvador da sua vida. Senhor é aquele que manda, é aquele que determina, é aquele que direciona. E quando você se coloca sob a direção do Senhor, você tem tudo para ser abençoada por Ele, os seus filhos também e sua casa também. E quando você entende que não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo, a salvação está disponível para você a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. De fato, irmãos, Jesus era o filho da Maria, mas também era o seu Senhor e era o seu Salvador. Hoje nós vemos que muitos cristãos não obedecem às ordens do Senhor Jesus. Muitos querem ter Jesus como Salvador, sim ou não? Mas poucos querem ter Jesus como Senhor. Mas não dá certo, não separa um outro. É Salvador e Senhor. Então, Ele precisa ser Senhor e Salvador, e isso Ele determina as ordens, Ele mostra, Ele tem a direção, a bula, o manual sobre o que você deve fazer como mãe e como você deve instruir os seus filhos. Então siga Jesus, leia a palavra, busque a presença do Senhor. Leve os seus filhos para aprender na casa do Pai, na presença de Jesus. Então é isso que uma mãe e um pai faz, né? Na sua simplicidade, reconhece que Jesus é Senhor e Salvador. Maria amou, serviu a Jesus até o trágico final da sua vida, quando chorou ao pé da cruz e foi ali consolada pelo então discípulo João. Mas ela foi uma mãe fiel, até o final da vida, amando aos pés do seu filho. Certamente, conforme Lucas 24, Jesus reapareceu a Maria, agora ressurreto, para lhe trazer esperança e alegria. Irmãs, não existe esperança e alegria para a vida dos seus filhos e para a sua vida fora de Jesus Cristo. O profeta lá no Antigo Testamento, ele disse certa vez que queria trazer à memória o que poderia lhe dar esperança. Esperança para a vida dos nossos filhos está em Jesus. Não permita que o seu filho se desvie dos caminhos do Senhor. Faça o seu papel de cristã instruindo seu filho. Filhos longe dos caminhos de Deus são filhos que se tornam presas fáceis para o inimigo, para o leão que ruge, procurando quem possa devorar, tragar em todos os momentos. Faça o seu papel de serva, trazendo essa mensagem de esperança para os seus filhos. E que a alegria verdadeira do lar, dos filhos, de mãe, de pai, é só na presença do Senhor. Jesus é a alegria verdadeira do seu filho e da sua vida. Para concluir, irmãos, o cântico de Maria, que é conhecido como o Magnificat, é a autêntica demonstração de alguém que reconheceu a grandeza de Deus
que ela foi manifestada através da concepção e reconheceu que as promessas de Deus, a quem fosse fiel, jamais falharia. Nos versículos 54 e 55, diz assim: auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. 2 palavras importantes aqui nesses 2 versículos: auxiliou a Israel e misericórdia. Isso nós podemos reconhecer aqui, irmãos, que Deus jamais falha. Deus é misericordioso e Deus é aquele que auxilia em todo o tempo. E é interessante as palavras de Maria, quando ela se refere a Jesus, ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, depois o meu Salvador, né? Minha alma engrandece ao Senhor, depois o meu Salvador. A própria mãe de Jesus reconhecendo que ela precisava de um Salvador, que por mais que ela tenha sido usada por Deus, agraciada por Deus, ela era uma pecadora, e foi pecadora como todos nós somos, e que precisou entregar sua vida ao Filho, a Cristo, para ser salva. Então Jesus, além de Senhor, precisa ser o Salvador. E você, já entregou sua vida a Jesus? Você que é mãe, já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Já, pastor, eu já sou salva, mas será que Ele é o Senhor da sua vida? Será que Ele está determinando a sua vida como mãe, como esposa? Está determinando como você instrui os seus filhos? Pensa nisso. Quais são os exemplos de Maria que devem ser seguidos por toda mulher cristã, sendo mãe ou não? Um exemplo como mulher, nós vimos Maria como mulher, como caráter moral elevada, sua espiritualidade sadia. Um exemplo como serva, alguém que quis servir o Senhor e serviu até o final da vida do seu filho. E um exemplo como cristã. Ela serviu a Jesus, a Deus, em todo o tempo da sua vida. O cristianismo, as características do cristianismo, não aquele cristianismo institucionalizado, mas o cristianismo de caráter mesmo, de evidências, poderia ser foi visto na vida de Maria. Então siga esse exemplo. Você que é mãe, mulher, seja exemplo como mulher, como serva e como cristã. Tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, que é mãe, pai também, não deixe passar esse tempo. Jesus tem o melhor para a sua vida. Pensa nisso. Baixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor.